gravação. Oi, meus amores. Eu estava sumidinha por aqui, mas eu vim trazer atualizações pra vocês. Então, eu peço a ajuda de vocês pra estar curtindo e compartilhando pra ajudar a blog aqui de vocês, né? Oi, meus amores. Eu me chamo Sara. Aqui nesse canal a gente fala sobre maternidade e contra a infertilidade do casal. Eu vim trazer atualizações do nosso caso pra vocês, meninas. Casal, né, que assiste a gente por aí. Eu vim trazer atualizações que desde o início eu venho falando pra vocês sobre a questão da gente estar tentando engravidar já tem 10 anos, e nesse processo a gente descobrimos a infertilidade que é da parte do meu esposo. Como eu já tinha dito pra vocês lá atrás sobre o nosso processo, eu vou relembrar um pouquinho aqui pra vocês entenderem o ponto que eu vou chegar. Há 10 anos a gente estamos tentando engravidar, né? E no início foi meio turbulento porque a gente não sabia, né, da infertilidade, mas a gente tínhamos uma noção, né? Porque quando a gente se conheceu, nós se casamos em 2015. Nós se casamos e a gente começamos a tentar engravidar. E nesse processo, várias tentativas falhamos. Falhas, né? A gente tentava, mas não era aquelas tentativas certa que acontecia a gravidez. Aí foi em 2023, o meu esposo resolveu fazer o exame espermográfico. Gente, nesse processo não é fácil. Não é fácil pra mim, que sou tentante, que no início eu tinha medo de ser mãe. Sim, gente, tinha medo por conta de vários traumas familiares que eu já passei, por eu tentar conseguir ser mãe e eu falhar no meio do caminho. Mas só que eu tive uma mãe maravilhosa, espetacular, que sempre me mostrou em meio às dificuldades para mim seguir com o meu sonho, com o meu objetivo. Hoje ela não se encontra mais entre nós, né? Está na glória do Senhor. Mas eu acredito que ela torce muito pela gente lá em cima. Então, gente, eu tive muito trauma porque eu não cresci com meu pai. E é aquilo, né, gente? Um processo, tentando engravidar, medos, porque toda tentante tem, toda mulher quando gera uma criança tem medo, né, de ser abandonada pelo esposo e isso tudo. E no início, meu esposo sempre estava conversando comigo que o sonho dele era ser pai. E que ele jamais iria fazer isso, abandonar uma mulher com um filho, porque a gente vê isso muito, a realidade de várias mulheres no Brasil. No Brasil e fora do Brasil também, né, gente? Porque não é fácil criar uma criança sozinha. Minha mãe criou 4 crianças sozinhas e ela foi abandonada. Então, isso, eu tive medo. Tive medo, sim. Tive medo de... Eu não me via, eu não me imaginava grávida como mãe. E eu vou falar pra vocês que depois eu fiz um tratamento, eu comecei a entender sobre a questão da maternidade, que hoje em dia não é só chegar e fazer um filho. Temos que preparar primeiramente o nosso psicológico, o nosso corpo, pra gente começar a gerar, e principalmente o financeiro. Porque filho hoje em dia, a gente se programa tudo. Filho hoje em dia é investimento. Várias pessoas falam que filho é gasto. Não, eu acho que é investimento. Porque se vocês sonham em ter uma criança, em gerar 1 ou 2 ou 3 ovinhos gêmeos, nós temos que ter organização financeira para estar esperando uma criança. Ou para as pessoas, para as mulheres e o casal que não espera engravidar, temos que ter uma reserva, né, gente? Uma reserva porque a criança, quando ela vem ao mundo, ela não pede para passar dificuldade da vida. E isso é muita realidade aqui no Brasil. Então, meninas, desde lá atrás, no início, eu comecei a fazer tratamento no psicológico para começar a aceitar sobre a maternidade, ter filho. E foi aí que eu comecei a fazer exames, passei por 3 ginecologistas. Esses 3 ginecologistas, eles só me mandavam eu fazer exame de sangue e transvaginal para detectar a infertilidade. E desde então eu sempre falava com eles que eu queria começar o tratamento e dar início a tentar engravidar. Aí tá, gente, aí passou.
Aí eles falavam, ai, não tem nada, que não sei o quê. Mas lá atrás eu não entendia sobre o assunto de endometriose, adenomiose. Eu não entendia, porque eu era muito leiga no assunto. E foi passando. Nesse meio tempo, eu fui indo conversando com meu esposo, falando da possibilidade de a gente ter uma criança e gerar. E conforme isso, foi andando, né, gente? Os anos foram passando, os meses. Aí passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E eu fui indo conversando com meu marido. Aí foi em 2023 que ele resolveu fazer o espermograma. E eu conversando muito com ele. Muito mesmo. E eu, gente, nesse meio tempo, tava conversando com ele, pra ele, incentivando ele, que eu gostaria de ser mãe. Aí foi em 2023, antes dele fazer o exame, ele falou comigo que não queria ter filhos, que por conta financeiramente. Eu falei, mas se a gente for pensar nessa questão, a gente nunca vai ter, porque já se passaram 10 anos. E 10 anos eu estou fazendo o exame e não foi encontrado nada, nenhum diagnóstico, gente, em mim. Aí tá, em 2023, ele aceitou fazer o exame e deu alterações. A gente encontramos uma doutora maravilhosa, ela é mastologista e ginecologista. Aí a gente relatou para ela nosso sonho de ser pai e mãe, e ela foi, prescreveu, né, o espermograma para ele fazer. Ele foi, fez e deu alterações. De 15 milhões, que é o certo de um homem engravidar uma mulher, para ele deu 700 e poucos mil, bem abaixo, e deu morfologia muito ruim. Aí a gente foi, ela encaminhou a gente para um urologista, né, que vê e cuida dessa parte do homem, e nessa a gente foi. Aí que eu penso, gente, tem médicos que são maravilhosos, são muito bons, mas tem médico que não trata a infertilidade do casal, sendo que o casal tá naquele momento sensível, né, por conta da infertilidade. Então, tem ainda mais um homem. Nós mulheres, assim, a gente gosta de clareza, tudo, esclarecido, tudo ali, sabe? Pra gente que somos tentantes, gostamos de esclarecimento e que fala, o médico. Abre o verbo, digamos assim, abre o verbo. Mas um homem tem que ter uma delicadeza em falar, né? É o jeito, conforme o médico fala. Aí tá, gente. Aí a gente foi no urologista daqui da nossa cidade. A gente pagou a consulta caríssima e fomos no melhor laboratório que tem aqui na nossa cidade. Gente, chegando lá, o doutor não tratou a infertilidade que era nossa do casal. Aí, sabe aqueles homens? Mas não era médico antigo não, da gente. Era médico de hoje em dia. Hoje em dia. A gente chegamos lá, a gente sentou, falamos, né, do nosso processo. Aí ele foi prescreveu, nem perguntou pra vocês verem o tratamento do médico, sendo que a gente tava pagando, tá? A gente que tava pagando. Aí ele foi, já começou a anotar e prescreveu, nem perguntou quanto tempo que a gente tava tentando engravidar, se tinha indícios da família de varicocele, não falou nada. Nem examinou meu esposo. Aí foi, ele anotou, prescreveu lá os exames, aí deu pro meu esposo. Ele falou assim, vocês precisam fazer esses exames e depois vocês voltam aqui. Aí tá, a gente foi, ele fez, né, porque ele precisava fazer. Aí quando eu já entrei na sala e quando eu vi a recepção do médico, eu falei com meu marido, eu não gostei, eu vou trocar de médico. Aí ele foi lá, ele fez, aí ele gostou mais ou menos do médico, mas só que eu não gostei do tratamento que ele tratou a gente. Aí foi, meu marido voltou nele, mas aí dessa vez meu marido voltou sozinho porque eu estava trabalhando. Se eu não me engano, eu estava trabalhando? Não estava. Minto, gente, não estava trabalhando. Eu estava trabalhando, eu tive que ir e voltar com ele. Aí tá. A gente foi. Chegando lá de novo, a gente mostrou uma bateria de exame de sangue, o espermograma também, que foi avaliado. Aí ele olhou e falou assim, nossa, tá péssimo o espermograma seu, que não sei o que. Aí olhou as vitaminas, aí fez aquela cara, sabe, que vocês sabem. Aí, não, fala assim mesmo, gente, não tô mentindo, meu esposo não deixa mentir, eu também não sou dessas pessoas que ficam mentindo. Não, o caso de vocês é safível mesmo. Gente, ele não conversou
não falou nada de questão de possibilidade de fazer uma cirurgia. Foi seco o atendimento. Gente, foi a pior sensação. Foi a pior sensação. Quando eu entrei, eu me senti... Nem sei como explicar pra vocês como foi meu sentimento, sinceramente. Quando a gente tava ali na sala, eu falei, pronto, mas a gente não vai poder conseguir, né, o nosso positivo. Foi por água abaixo, assim, que o médico fez a gente. Aí, tem uma clínica aqui na nossa cidade que eu sempre faço exames de rotina. E eu vi que tinha um urologista. E eu falei assim, amor, não quero, eu quero ir com nenhuma segunda opinião médica. Aí tá, achando que o primeiro falou assim, o caso de vocês é só uma FIV. E ó, já vou falando pra vocês, falou assim mesmo, tá, gente? Uma FIV não é barata, tá? É entre 100 mil, tipo, jogou um balde demais de água fria no nosso sonho, sabe? Aí a gente foi, pegou os exames, a gente nem despediu dele, a gente saiu do consultório. Aí, como eu tava falando pra vocês, aí eu agendei uma consulta de urologista nessa clínica. E lá eu sempre faço exame e minha prima que indicou da parte da família do meu esposo. Aí a gente foi. A gente ficou esperando, gente, na fila, mais de 1 hora. Pra meu esposo ser atendido. Eu entrei na sala, porque meu esposo estava muito nervoso. Gente, olha, o tratamento foi totalmente diferente. Gente, esse urologista, mas só que ele, ó, é antigo na área, ele tem experiência, mais de 30 anos. Olha como é que é a diferença do comportamento do médico. Como que é importante para nós que somos tentantes e para vocês que estão tentando engravidar. Aí a gente chegou, aí ele falou assim, bom dia, casal. Olha o tratamento. Bom dia, casal. Por que vocês estão aqui? Vocês estão procurando qual ajuda minha? Aí o meu esposo começou a se abrir. Gente, o doutor nos deixou totalmente confortável na sala. Ele conversou comigo, conversou com meu marido. Ele falou assim, olha, pelos seus exames aqui, você tem varicocele bilateral. Aí ele explicou das possibilidades da cirurgia. Ele explicou também, deixou bem claro que ele poderia fazer a cirurgia poderia conseguir, né, com o avanço da cirurgia, poderia fazer a gente conseguir engravidar natural, mas também que não. Gente, foi totalmente, eu fiquei confortável, meu esposo ficou confortável. Eu falei, nossa amor, olha como que é a diferença do tratamento do médico. Ele tratou a infertilidade, nossa, ele abraçou, no caso. O doutor é maravilhoso. Aí ele falou assim, olha, eu te aconselho a você operar os dois lados. Eu, no caso, meu esposo vai ter que operar os dois lados, né, gente? Eu aconselho vocês operar os dois lados. E o meu esposo desabafou com o médico, falou que ele nunca fez uma operação, que é a primeira vez que ele vai estar fazendo essa operação, que ele nunca fez. Gente, eu tô rindo, mas na hora o meu marido começou a tremer na sala e o doutor, não, calma. Calma, que é uma cirurgia tranquila. Vai fazer um pequeno corte. E ele começou a conversar, sabe, dialogar com meu esposo. Sendo que, como eu falei pra vocês, nós mulheres, a gente gosta de clareza no atendimento, sabe? O que eu tenho? Que fale. Mas o homem não. Um homem tem que ter, como é que se diz? O homem tem que ter um cuidado conforme vai ser falado. Ainda mais num assunto bem delicado, bem sensível, se refere a sonho, né, gente? Então tudo tem que ser com cuidado, com delicadeza, gente. Maravilhoso esse doutor. Aí, como eu falei pra vocês, aí a gente foi lá, aí meu esposo fez os exames e agora a gente vai voltar. Depois eu vou trazer mais atualizações aqui pra vocês sobre que a gente vai voltar. E nesse período, gente, mês passado, eu tava sentindo muita cólica menstrual. Muita mesmo, muita. E eu falei com meu esposo, olha, essas cólicas não é normal. Dentro de mim, eu ainda acho que eu posso ter endometriose ou adenomiose. Mas não foi diagnosticado, não foi encontrado ainda.
E, gente, o meu fluxo menstrual, eu tomei um chá. Por quê? Porque o meu remédio, que a minha última ginecologista maravilhosa me deu, eu tomo, né? E tinha acabado. Aí eu não tinha outro medicamento, porque minhas dores não passa com dipirona. O Buscopan alivia bastante. Eu tomei muito desse chá. Gente, quando eu tomei esse chá, é um chá que eu comprei num site pra tentantes mesmo. Eu tomei, gente, e não é indicado. Eu tomei além da dose, né? Por conta das dores, eu não tinha nenhum medicamento e eu não tinha dinheiro no momento pra me comprar. O meu fluxo aumentou de uma tal forma que eu fiquei assustada. Tinha dias que eu levantava de madrugada porque eu tava vazando. E as cólicas muito intensas, então. Eu falei, amor, isso não é normal, eu vou ter que procurar uma outra ginecologista, mas só que especialista em endometriose. Aí eu fui, agendei uma consulta, está marcada para o dia 8 de junho de 2025. Eu vou estar fazendo essa consulta. Eu vou pedir exames bem mais profundos, uma ultrassom pélvica ou uma transvaginal. Eu acho que fala a limpeza de intestino, né? Que identifica a endometriose. Mas tem alguns casos que essa transvaginal não identifica a endometriose, né? Só a ressonância pélvica. Então, gente, é isso que eu vim trazer atualizações para vocês. Dia 8 agora eu vou nessa doutora. Vou fazer um mini vlog para vocês, vou postar aqui no meu canal para vocês. E depois, quando eu passar por essa doutora, o meu marido vai voltar no doutor para levar os exames, os pedidos, tudo direitinho. Aí eu vou indo deixando, mantendo atualizações para vocês. Então é isso que aconteceu até agora. Já era pra mim ter ido, mas como eu falei pra vocês no início, igualzinho a gente que sofre com muitas dores, muitos sintomas, tem mulheres ainda que não sabem o que é endometriose, o que é adenomiose, os exames também que precisa ser investigado, que precisa ser feito. Como eu falei pra vocês, a importância, gente, da gente encontrar um médico, uma médica que vai pesquisar a fundo o nosso problema. Porque hoje em dia a gente temos que chegar no consultório e falar, olha, eu quero esse exame, porque eu suspeito disso. Antigamente não era isso. Antigamente, só pelos nossos sintomas, os médicos já tinham o diagnóstico, sabe? Então hoje parece que tá muito complicado. Parece que a gente temos que chegar, pedir, falar que é isso, falar que é aquilo. Mas, gente, eu vou manter todas vocês atualizadas do nosso tratamento da infertilidade. Então, fica ligadinhos que eu vou trazer atualizações para vocês. Um beijo, curte e comenta o nosso vídeo, compartilha para estar ajudando mais mulheres e mais casais com infertilidade do casal. Um beijo, fica com Deus e até logo. Tchauzinho.